Agora começou. Boa tarde desta segunda-feira, dia 6 de novembro. Pessoal, hoje a conversa é mais rápida, direta, porque é segunda-feira e as pessoas estão mais ocupadas com suas coisas. Se bem que o vídeo vai ficar aí e ver o dia que o dia que a pessoa quiser ver, né? Mas eu queria falar hoje, porque falando sobre guerra de Ucrânia, né? Que já pertenceu à Rússia, na época da União Soviética, né? Da República das Uniões Democráticas Soviéticas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um negócio assim, o RSS, isso eu lembro desde pequeno. Mas dentro dessa Ucrânia, da época em que a Ucrânia pertencia à Rússia, muita coisa ali pertencia à Rússia, nasceu em 1877 uma mulher que dizem que ela era uma condessa, não posso afirmar porque eu não levantei histórico biográfico dela. Mas ela se chamava Helena Blavatsky. Ela era uma médium, bem nascida. Ela era uma pessoa à frente do tempo, muito à frente do tempo. Até se ela nascesse hoje, ela estaria muito à frente do tempo que ela estaria vivendo. Ela era uma médium tão sensitiva, né? A sensitividade, não é a sensibilidade, a sensitividade mediúnica dela era tão grande que ela levitava com muita facilidade. E engordou muito por conta dessa levitação. Parece coisa de conversa de carochinha, mas ela engordou para não levitar constantemente. Vocês verem a mediunidade. Não é dizer que a mediunidade dela era muito forte, nada disso. A sensitividade dela era muito grande. E, logicamente, as intuições também. E ela era muito interessada em teosofia, em ocultismo, em hermetismo, em esoterismo. A gente pode afirmar que ela era uma esotérica. Ela era uma esotérica. Agora vocês vejam bem, foi ela quem criou o termo mestres ascensionados. Quem imagina que o termo mestres ascensionados foi criado na Ucrânia por uma condessa, entre aspas, porque não tenho certeza, por uma condessa esotérica, né? E que se voltou muito, a grande parte da vida dela foi voltado para isso, porque não tinha como, ela era uma grande médium, né? Grande médium, ela era muito sensitiva. E ela classificou a nova teosofia, da cola mesmo, tá? Ela classificou a nova teosofia, sistematizou a moderna teosofia, que era muito limitada até então. E na Rússia, vocês imaginam uma pessoa mexer com qualquer estrutura, seja religiosa, seja civil, seja social, né? Ela mexeu com a estrutura das crenças até então, como diz o ministro Magno, imexíveis, né? Ela mexeu, de que forma ela mexeu na sistematização moderna da teosofia? Ela simplesmente vasculhou o ocultismo, né, do budismo, que era muito escondido,
não era divulgado as práticas do budismo. Ela tinha poderes paranormais incríveis, tipo entrar em contato com os mestres ascensionados, sim. Quando ela percebeu e entrou em contato, ela teve a informação de que alguns irmãos, né, tinham já saído da roda da samsara, que a gente chama que é a roda das encarnações, e tinham se já ascensionado para fora do sistema, né, do ciclo de encarnações que ela chamou de samsara. E tinha também a prática da yoga, né? Então vocês vejam que pessoa bem singular, né? Ela foi chamada de impostora, impostora de tudo, pelo mundo todo, porque no 1800 e pouco ela não tinha condições, e ela enfrentou tudo e criou sim o termo mestres ascensionados, né? Que eu não consigo gravar o nome de jeito nenhum. E a esses mestres ascensionados, ela deu o nome de mestres que formavam a fraternidade branca. Esses mestres eram os mestres El Morya, Kuthumi, mestre Ravena, Serapis Bey, Hilarion, mestre Ananda e Saint Germain. Esses eram os 7 mestres responsáveis por 7 raios. Os 7 raios, né? E cada um tinha uma cor, como as cores do arco-íris. Ela era de uma sensibilidade, de uma mediunidade, de uma sensitividade impressionante. Ainda que isso tudo fosse, na época, considerado mentira, ela teve muita coragem de enfrentar o mundo e declarar aquilo que ela pensava. E pior, as pessoas esquecem, não. As pessoas não conhecem nem o nome da Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, que não era o nome dela. Ela era casada, inclusive, com um russo. Mas os raios, cada um tinha 7 raios, cada um tinha uma cor, e não eram as mesmas cores, quer dizer, não era pela mesma ordem 2 chakras, tá? Os raios são diferentes. Porque, por exemplo, a gente sabe que o amarelo dourado é a cor crística, é a cor de Cristo. Mas Confúcio foi um grande mestre que também dominou, ou utilizou, ou ganhou de Deus o raio dourado, né? A gente considera só como sendo... É crístico, né? É crístico, mas não é só de Jesus. É crístico. Os mestres que conseguem atingir o domínio ou de presente ganham um raio dourado como para tomar conta, é porque são pessoas muito evoluídas. O raio rosa, que é do amor, é da mestre Rovena, né? Mestre Rovena. O branco cristal é do mestre Serapis Bey. O verde esmeralda é do mestre Hilarion. O rubi da mestre Nada, e o violeta do Saint Germain, que todo mundo sabe. O da transmutação, o do coronário. Então, eu queria falar para vocês que hoje em dia é muito fácil, é muito normal a gente entrar numa casa espírita, numa casa esotérica, numa casa de estudos e falar sobre os raios, sobre as cores, sobre
os mestres ascensionados, sobre tudo, né? E acabou se descobrindo muito mais coisa. Conseguiram descobrir que ela estava com razão. Mas o que eu queria te mostrar para vocês é que a figura da pessoa que mexeu com a teosofia e apresentou esses mestres ascensionados e esses anjos, né, ascensionados, foi Madame Blavatsky, ou melhor, Condessa Helena Blavatsky, nascida na Ucrânia, quando a Ucrânia pertencia à antiga Rússia, que se desfez, né? Não era só aquela coisinha pequena que hoje em dia mas era tudo aquilo, né? Aquele espaço, metade da Europa era da Rússia. Ainda é, por causa da Sibéria, essas coisas todas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, que a Madame Blavatsky, que quase ninguém conhece, foi ela que apresentou a proposta dos mestres ascensionados, foi ela quem apresentou, que foi considerada, foi ela que deu alguns passos na yoga, foi ela quem mexeu com a teosofia, ela foi cofundadora da Sociedade Teosófica Moderna, né, até hoje dura. Então, a responsabilidade dela nesse novo mundo que a gente agora está apresentando está aparecendo depois de mais de 100 anos, quase 150, existe um nome, tá? Uma pessoa que ela saiu da Rússia e foi para o Oriente buscar conhecimento para poder afirmar determinadas coisas. Então, ela não vivia para ela vivia para a mediunidade, para o progresso da humanidade. E se a gente hoje em dia fala em progresso, se a gente hoje em dia fala em estudos teosóficos, hermenêuticos, esotéricos, yoga, né? Yoga, a gente tem que baixar a cabeça para Madame Blavatsky, ou melhor, Condessa Helena Blavatsky, que morou na Ucrânia, quando a Ucrânia pertencia ainda à Rússia. Em 1877, ela iniciou seu processo de iniciação próprio, porque ela já era médium e ela foi em busca de conhecimento. Agora, nem todo mundo quer buscar isso, né? Nem todo mundo, muita gente acha isso chato, um papo de maluco, e eu tenho mais é que trabalhar e não vou ficar vendo essas besteiras, né? Mas para lá nós vamos. Todo mundo está indo, na verdade. Eu fico vendo agora o despertar das pessoas falando, né, na fraternidade branca, nos mestres ascensionados, como se isso fosse uma coisa nova, tá? Não esqueçam, Madame Blavatsky, tá? Madame Blavatsky, Teosofia Moderna, Sociedade de Teosofia Contemporânea. Ela é que começou a mexer com a roda de Sansara. Ela que começou a mexer com os raios, com os 7 raios. Ela que começou a mexer com a força de Miguel, Gabriel, Rafael. Ela que mexeu com isso. Antes isso estava tudo adormecido. Eu não digo nem adormecido, não existia. Não existia o conhecimento. Foi ela que trouxe à tona, tá? A possibilidade da gente encarnar, e depois de 51% do karma pago, você não precisa mais reencarnar. Você para com a roda de Sansara. Você para com o karma e começa o Dharma. Isso tudo existia na Índia, mas quem juntou todas essas informações pro mundo, assim que eu posso falar, ocidental, foi Madame Blavatsky,
e ficou anos e anos esquecida, tá? Ficou não, ainda é. Porque se você conversar com quem é Madame Blavatsky, ninguém vai saber. Ela tem feitos, inclusive, físicos e químicos, mas ninguém conhece. Ninguém respeita, não sei se alguém respeita na academia. Eu sei que aqui do lado de fora, eu não estou mais na academia, não sei se existe ainda, se existiu algum dia ou se existe o nome, se fala o nome de Madame Blavatsky. Eu sei que hoje na Wikipédia, quando se fala em mestre ascensionado, se fala a referência. Mas a maioria não faz nem referência a Madame Blavatsky. É como você falar da Bíblia e não tocar no nome de Jesus Cristo. Era isso que eu queria falar para vocês. Um beijo a todos. Desculpa se encher o saco.